Bom dia, bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que tá essa mulherada no 12, gente? Bom Que dia. Bom dia. coisa Bom mais dia, maravilhosa. maravilhosas. Tô vendo Tá todo fácil mundo aí. aí no 12, já em plena segunda-feira. Que delícia, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma mentoria aqui do Clube no 12. E hoje a gente vai bater papo, a gente vai conversar e já vamos aí nesse caminho de organização para o ano de 2022. Vocês estão bem? Vocês estão... Me fala assim, ó, faz joinha, porque eu não consigo ouvir todo mundo, mas escreve para mim aí se vocês estão no 12, eu não estou conseguindo ver todo mundo com muita câmera fechada. Bora animar essa segundona. Quem estava hoje de manhã já no despertar, conta aí para mim. Estavam no despertar, já estão aí extraordinariamente no 12, né, gente? Hoje a gente falou sobre ter uma vida extraordinária, e a vida extraordinária ela começa desse acesso, dessa conexão que a gente tem feito cada dia mais, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui ajudando vocês nessa etapa de construção desse planejamento, óbvio que de uma forma direcionada e muito abrangente, porque aqui nós temos todos os nichos de trabalho, nós temos aqui pessoas de vários nichos, nós temos empresárias de cosméticos, empresárias de semijoias, empresárias de lingerie, empresárias de roupas de academia, nós temos aqui todo tipo de pessoas que trabalham com diversas áreas. Então, todas as dicas que eu estou dando aqui... Oi? Do conhecimento, empresário do conhecimento. Empresária de conhecimento, a gente tem de tudo aqui, né, gente? E é muito bacana porque as dicas que eu tenho tentado entregar aqui para vocês, que eu tenho entregado aqui, são dicas que dá para trazer para a realidade de vocês. Então, é muito importante vocês terem essa visão de que eu tenho que colocar aqui de uma maneira aberta, vocês captam as ideias e trazem para a realidade de vocês. Então, como eu falei, a gente já está aqui na quarta mentoria, né? A gente vai entregar 4 mentorias para vocês de forma online gratuita. Eu até anotei aqui a sequência das últimas. Então, quem não assistiu as outras para trás, podem voltar e assistir. Está gravadas dentro do Nutror, tá? Então, todas elas estão gravadas dentro do Nutror para que vocês possam aproveitar, assistir de novo para pegar essa linha de raciocínio. Mas, basicamente, essas últimas 4 mentorias que eu coloquei para vocês foi bem falando desse planejamento, dessa expansão da mentalidade, desse planejamento, dessa projeção para o ano de 2022. Por quê? Quando a gente pega um ano novo que vai surgir, é muito simples a gente simplesmente desejar coisas novas. Mas aí, qual é a ação que eu estou fazendo para que esse ano seja diferente dos outros? O que eu estou construindo de diferente na minha mente, em primeiro lugar? Porque a mente, ela projeta aquilo que eu vou vivenciar. Então, o que eu estou fazendo de novo para realmente eu começar um ano novo? Para eu começar uma ideia nova? Para eu colocar em prática algo diferente para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento do meu negócio, para aquilo que eu quero fazer. Então, essas mentorias que a gente está entregando de forma online gratuita para vocês é para dar esse impulso, é para dar essa otimizada no processo, tá? A gente vai entregar essa semana eu vou fazer algumas lives na hora do almoço e a gente vai entregar ainda esse ano, à noite, não sei se vai ser 3 ou 4 lives lá no Instagram, que a gente vai fazer um outro Metamorfose 4.0, mas aí bem voltado para vendas. Então, quem quiser depois estar assistindo também, se programa, vocês vão estar recebendo aí avisos, a gente vai estar soltando, a gente vai estar falando sobre isso também lá no Instagram. Por quê? Quando eu entendo que o plano para que eu aumente o faturamento, para que eu aumente a minha realidade financeira, para que eu mude a minha história, eu preciso ter várias etapas e é isso que a gente construiu aqui. Primeiro nós falamos de mentalidade, nós falamos da importância do planejamento, a gente falou de mentalidade, né, na aula 1,
Porque não adianta você querer vencer as metas, querer vencer os esforços pelo esforço braçal. Não adianta pensar que isso vai acontecer, tá? Na força do braço, você até chega lá, mas fica muito pesado, fica muito difícil, tá? E às vezes a vida inteira nós fomos nessa de ir pela força braçal. Então, quando eu começo a criar estratégia, organizar os processos, eu começo a ter resultados diferentes. O que é essa organização de processo? Na última aula, nós falamos, então vamos lá, aula 1, nós falamos da importância do planejamento, aula 2, sobre essa mudança de mindset, aí a aula 3, deixa eu até colocar aqui, porque o que nós falamos? A aula 3, que a gente falou sobre o gerenciamento da vida, do tempo, da organização. Quem aqui que fez o calendário semanal que eu disponibilizei para vocês lá, aquele no PowerPoint mesmo, para vocês irem lá e pintando e construindo o calendário semanal? Quem aqui fez de verdade e está olhando para isso? A Ana Cristina fez, a Tereza fez. Quem mais que fez de verdade, que está fazendo a mentoria aqui, está aproveitando esse bônus? A Josi. Quem mais que fez? Quero ver a Rosélia, a Débora, Carla Miller. Fez, Carla? Fez, ok. Ah, lá, linda. Quem mais que fez? Eu quero falar para vocês que se não faz, o que acontece? Você não está fazendo 100%, tá? E aí, quando a gente não faz algo 100%, a gente começa a entender que eu estou fazendo tudo pela metade, e aí eu estou continuando a ser uma vida mediana e não uma vida extraordinária. Se eu quero ter uma vida extraordinária, eu não posso fazer o que é a média, eu tenho que fazer de verdade. E essa evolução que vocês buscam, a evolução que vocês querem, exige esforço. Não há crescimento sem dor. Escreve isso. Não há crescimento sem dor. Tá? Não há crescimento sem dor. E eu quero crescer, cada etapa que eu vou crescer, que eu vou subir de nível, eu faço um esforço. É como uma subida literalmente numa escada. Para eu subir para o primeiro andar, eu tenho que subir X degrau. Ah, mas subir X degrau é fácil. Eu vou subir ali 30 degraus, não sei quantos degraus que tem de um prédio, de um andar para o outro. Mas beleza, para subir para um andar, eu vou subir X degraus e vou dar conta de chegar lá. Agora, ok, eu quero ir para o próximo nível. Quantos degraus a mais eu vou ter para que eu consiga ir para o próximo nível? E aí, o que eu tenho que entender em relação a isso? Que se eu tenho degraus a mais para subir, eu vou ter mais esforço para fazer, não é? A perna vai doer um pouco mais, porque eu estou me esforçando para ir para o próximo nível. E cada vez que eu vou esticando a minha corda, cada vez que eu vou dando passos mais audaciosos para outros degraus, isso vai tendo um esforço. Então, eu quero que vocês entendam o quê? Esse processo que vocês estão construindo é um processo que exige que vocês... Eu vou mutar os microfones, eu já acabei de mutar aqui. Tá, gente, deixa mudo os microfones quando vocês entrarem, tá? Para não ficar fazendo barulhinho, tá? Pronto. Tem gente que está aqui hoje pela primeira vez, as outras mentorias estão gravadas dentro do Nutror, tá? Você quer assistir as anteriores, vocês têm que acessar dentro do Nutror. Todo mundo que está aqui está tendo acesso dentro do Nutror para vocês acessarem. Então, vamos lá. E aí, quando eu tenho que entender que é dolorido. Por que é dolorido o sucesso? Porque exige de mim um esforço. E o esforço não é fazer o que eu já venho fazendo, é fazer algo novo, é fazer algo a mais, é fazer algo diferente, é entregar, é fazer algo, um esforço diferente. Se eu já conectei a fonte, se eu já estou com a minha mentalidade diferente, eu já estou treinando, porque aqui a gente fala muito dessa questão do corpo, alma e espírito. Eu já estou treinando a minha alta performance física, eu estou construindo pouco a pouco o meu desenvolvimento, o meu crescimento. Qual que é a próxima etapa agora? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender que isso tudo é uma constância. E você fala assim, nossa, mas como está corrido? Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? A partir da organização do tempo que a gente falou na última aula. Então, se você não organizou seu tempo, provavelmente você vai continuar em loop hipnótico, vai continuar tendo os mesmos resultados. Você quer resultado diferente, vai ter que ter esforço diferente.
quer resultado diferente, vai ter que fazer coisas diferentes. Não tem como você ter o mesmo resultado repetindo as mesmas ações, seja com o teu time, seja com a tua casa, seja com você mesmo. Ah, eu quero emagrecer, mas eu estou fazendo as mesmas ações. Vai ter o resultado? Não vai ter o resultado. Tem que ser dolorido para ter o sucesso naquilo que você quer. E esse dolorido, gente, não significa dor física, não significa sangue, não significa... Mas é essa dor do esforço mesmo que a gente precisa colocar. Às vezes é você levantar mais cedo para organizar alguma coisa, às vezes é você fazer algo extra fora de horário, às vezes é você sacrificar uma festa, um almoço, algum momento em família para você conseguir alinhar o processo para depois você seguir no processo, combinado? Então hoje eu vou falar para vocês algumas coisas sobre finanças. Não tem como eu entrar o ano novo com as finanças desorganizadas. Quem aí quer dicas de finanças? Todo mundo quer dicas de finanças, todo mundo quer ter o sucesso sem estresse. Ah, tô vendo vocês. Então vamos lá. Sobre finanças, gente, eu consigo dar muitas dicas sim, e a gente gravou esses dias um módulo inteiro, inclusive dentro do DNA do vendedor. Algumas pessoas aqui já devem estar tendo acesso a tudo isso lá. Tá muito bom, né? Não tá maravilhoso ter? Então a gente tá fazendo uma entrega assim muito além no DNA do vendedor. Eu acredito que lá dentro já deve ter uns 5 módulos. Para quem comprou na pré-venda, ele já está tendo acesso. A gente vai subir pouco a pouco, porque ele nem lançou ainda, né? O 4, mas já tem, era para ter 5 lá dentro já, ou 6. Vou verificar com o Rafa. E o que acontece? O DNA, ele vai ser lançado ainda esse mês, tá? Mas teve gente que já comprou na pré-venda, então já está tendo acesso às aulas antecipadamente. Quando eu coloquei toda aquela entrega dentro sobre finanças, gente, foi muito bacana, porque eu comecei a avaliar toda a minha evolução no processo, tá? Então, quando eu comecei, Marisa, é só acessar, tá? Dentro da QIFI, tá lá para você acessar e ter tudo lá, tá bom? Não perde tempo, não. Marisa está falando que comprou e não acessou ainda. Tá lá para vocês. Todo mundo que comprou tem que ter o acesso, vocês têm o acesso lá. Qualquer coisa, chama o time aí. A Priscila está aqui no suporte, ela pode ajudar vocês. Se organizar com o tempo, Marisa. Então, você vai colocar dentro da tua agenda semanal um horário para estudo, tá? Qual vai ser seu horário do estudo todo dia? 1 hora por dia que você vai estudar para poder aprofundar em algumas técnicas e colocar em prática. Todo o DNA do vendedor, eu coloquei dentro dele micro resultados. Então, as pessoas que estão fazendo, elas têm tarefas para elas obterem micro resultados constantemente. Você não vai ter um resultado só no final do curso, mas você vai ter um resultado a cada vez que você se propor a fazer completo, tá? Então, quando eu estava gravando a aula sobre finanças, eu me recordei muito de como era a minha mentalidade. Então, por isso, quando a gente começou a falar de planejamento, eu entrei primeiro na parte da mentalidade, da mente. Por quê? Porque eu vim de uma família muito escassa, gente. Meu pai, ele recebia um salário mínimo. Desse um salário mínimo, metade era para pagar as contas do mês, que já tinha no mercadinho da esquina, no bar, nas coisas dele. A outra metade desaparecia. Então, o que vinha para dentro de casa era muito pouco. A gente fazia uma compra de mercado no mês muito, muito precária e tinha que durar o mês inteiro. Então, eu lembro que a escassez, ela sempre se fez presente na minha história. Então, quando você cresce num ambiente escasso, provavelmente você replica isso na tua vida, tá? E aí você vai ter que começar a construir esse ambiente diferente na tua mentalidade primeiro, depois ao teu redor, depois ao redor das pessoas que você vive, para que você consiga mudar a mentalidade e construir o teu ambiente favorável. Por quê? Porque quando você está dentro de um ambiente escasso, por mais que você gere dinheiro, por mais que entre dinheiro, o dinheiro desaparece. Alguém tem esse sentimento que, tipo assim, poxa, trabalhei, ganho dinheiro, e a hora que eu vou ver o dinheiro, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde é que foi o dinheiro? Ganhei aqui 1.000, 2.000, 10.000, e foi muito engraçado isso, porque eu passei esse processo. Então, eu comecei a trabalhar com vendas, vocês sabem, e às vezes eu chegava a ganhar 10.000, 20.000, e eu falava assim, meu Deus, cadê o dinheiro?
Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Parece que quanto mais você ganha, mais você consome. E aí eu falei, daqui um pouco, quando eu estiver ganhando 100, se eu consumir os 100, como é que vai ser essa história? E eu comecei a tentar que não era a quantidade de dinheiro que eu gastava, que eu gastava ou que eu ganhava. Era a minha mentalidade, era como eu enxergava as situações. Então, eu enxergava aquela situação e era algo no subconsciente, que é aquilo que a gente tem falado muito aqui, da mentalidade, de quebrar o bloqueio de escassez, tá? E aí eu comecei a aprender que se eu não tivesse uma mudança de mindset, se eu não tivesse uma mudança de posicionamento em relação ao dinheiro, eu viveria sempre essa vida escassa. Você vai ganhar 1 milhão por mês e você vai torrar tudo se você não mudar a mentalidade. E essa mentalidade não se trata do quanto você ganha, da onde você vive. É a mentalidade de merecimento, de governante, a mentalidade de filha do dono, é a mentalidade de você entender que você não nasceu para contar moeda. Primeiro passo, tá? Então, você tem que entender isso. Para eu falar de educação financeira, não tem como falar de educação financeira sem falar de mentalidade. E aí eu comecei a criar, no decorrer desse caminho, estratégias para que eu pudesse saber, no começo, aonde estava indo o dinheiro. Porque o grande problema é você entrar o dinheiro e você nem saber onde foi o dinheiro. Que é aquela situação, estou com 100 reais na carteira, troquei ali para comprar 1 litro de leite e vai todo o dinheiro embora. Rapidinho desaparece os 100 reais, não é? Você passa no supermercado, comprou, ficou com o dinheiro trocado na carteira, vai tudo embora, tá? E aí, o que acontece? Você não sabe nem onde foi o dinheiro, aí você fica, nossa, mas onde é que eu gastei? Aí você perde tempo ainda pensando, onde é que eu gastei? Onde é que foi? E aquilo tudo acontece. Então, primeiro, eu vou passar para vocês aqui todo o processinho de evolução que eu tive para essa gestão financeira, tá? De forma bem resumida, é óbvio, porque lá dentro do curso DNA do Vendedor, vocês vão ter acesso a toda a profundidade disso. Eu comecei, primeira coisa, eu comecei a me questionar e eu comecei a perceber que eu perdia muito tempo tentando lembrar aonde eu tinha gastado. Tentando lembrar onde é que tinha ido o dinheiro, tentando fazer conta para ver por que estava, onde tinha ido, o que estava faltando. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer o quê? A prestar atenção na importância de saber onde é que eu estava gastando. Não tem como você fazer um planejamento financeiro de futuro se você não tem a consciência de quanto você gasta por mês, quanto você custa. Então, escreve aí, quanto eu custo, tá? Você precisa saber quanto você custa. Você, para viver. Se você vivesse sozinha hoje, quanto você custaria, tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto sua família custa, tá? Então, se você é casada, se você tem filho, quanto cada um custa. Eu sei exatamente quanto o Juan me custa por mês, quanto o Rian me custa por mês, quanto o marido me custa, quanto cada um custa aqui dentro de casa, tá? A gente tem tudo isso muito claro. E aí, então, é a conta de quanto eu custo, quanto que eu preciso para viver, né? Vamos lá. O que entra dentro dessa conta? Água, luz, telefone, cafezinho, combustível, tudo que você paga, tá? E aí, a outra pergunta é, quanto custa para manter o teu negócio? Tá? Por quê? Porque se somos independentes, se somos pessoas aqui empresárias ou funcionárias, eu não sei qual é a história de vocês, se são empreendedoras, se são empresárias, se são colaboradoras de alguma empresa, de qualquer maneira você precisa fazer isso. Então vamos lá, quanto custa o meu negócio, quanto custa o meu trabalho aqui, quanto eu gasto para manter o meu trabalho ativo, atuando, tá? São contas diferentes que eu preciso ter. E aí eu comecei o primeiro processo, tá? Para quem não faz nada, para quem nunca fez nada, quem nunca fez nenhum tipo de controle financeiro, levanta a mão. Nenhum tipo, nada. Só ganha, paga e vamos lá para frente. Só duas? Ah, 3, vamos lá, gente. Levanta a mãozinha aí, quem mais ou menos faz, aquela coisa, tá? Beleza. Então, o que acontece? Eu comecei, primeira coisa, eu arrumei um envelopinho, uma necessaire, joguei dentro da minha bolsa e toda a água que eu bebia, toda bala que eu comprava, qualquer chiclete que eu comprava na rua, eu pegava a notinha e eu guardava dentro dessa necessaire.
tá? E eu anotava nesse papelzinho se foi dinheiro, se foi cartão, se foi o quê? Como que eu paguei aquilo ali, tá? Então, eu comecei a ter o quê? A criar um processo de organização. É óbvio que não é o mais perfeito, mas eu estou dando aqui para vocês o caminho que eu fiz, tá? O caminho que eu fiz. E aí eu comecei a guardar todo o comprovante, todo o papelzinho, tudo que eu consumia, tudo durante o dia. E eu comecei no final do dia a olhar, poxa, hoje eu ganhei X e hoje eu gastei Y. Como assim? Hoje eu fiz de venda R$ 300 e eu gastei 400? Opa, tem alguma coisa de errado aqui. E aí eu comecei, a primeira coisa, a me atentar a gastos desnecessários. O que é gastos desnecessários? São aqueles gastos que você pode muito bem sobreviver sem, e muitas vezes você está gastando simplesmente porque é uma promoção, porque é um Black Friday, porque tá barato, tá valendo a pena, eu vou aproveitar agora, e aí você acaba, e eu percebi isso, gente, essa semana, fazendo uma limpa aqui, que eu estou mudando de escritório, e eu achei um monte de bolsa de premiação que eu tinha comprado, que estava lá tudo para poder dar de desafio para o povo, da onde eu trabalhava. E eu falei, para que eu comprei tudo isso antecipado? Olha quanto dinheiro que ficou parado por tanto tempo. Ou seja, nessa de aproveitar a promoção, nessa de se antecipar, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba deixando o dinheiro parado, tá? Pessoas ricas não deixam dinheiro parado, o dinheiro sempre está trabalhando para você. E aí, quando eu pego e eu simplesmente acumulo, por quê? Porque eu tenho essa necessidade de gastar, essa escassez que está lá dentro, que são gatilhos que foram implementados dentro de você, você vai buscar sempre aonde gastar. Então, primeira regra do jogo, entender onde é que você está gastando, tá? Eu preciso entender onde é que eu estou gastando. Segunda coisa, criar ferramentas para isso. Então, a primeira ferramenta que eu criei era colocar tudo no envelope. Então, eu jogava tudo dentro desse envelope, desse negócio, e todo dia eu fechava. Quanto eu gastei, quanto eu ganhei. Quanto eu gastei, quanto eu ganhei. Para criar dentro de mim uma educação, tá? Para mim me educar sobre finanças. A gente não teve aula de finanças na escola. A gente tem aula de matemática, a gente tem... Quando a gente estudava, a gente tinha aula ali daquelas contas pesadíssimas, Bhaskara e não sei o quê, aquelas fórmulas terríveis, que não era aula de educação financeira. Eu falo que os alunos precisavam ter aula de educação financeira desde pequeno, e não é o que acontece. E aí, o que aconteceu no caminho, tá? Eu comecei a perceber tudo isso, eu comecei a entender que eu precisava ter o quê? Controle. Como que eu tenho controle? No início, quando eu comecei, gente, a fazer isso, eu peguei um caderno e eu fazia tudo que eu tinha para pagar, eu comecei a colocar tudo no caderno na ponta do lápis. E agora, como vocês estão chegando na reta final do ano, vai ter gente que tem conta para pagar, vai ter gente que tem cartão atrasado, vai ter gente que tem um monte de situação pendente, vai ter gente que não, vai ter gente que já está projetando só o crescimento do ano que vem. O que eu quero falar para vocês é que vocês vão precisar encarar de frente esse problema, tá? E foi muito dolorido para mim quando eu decidi encarar esse problema de frente, de realmente fazer um fechamento, de olhar para o negócio e falar assim, ok, vou encarar isso aqui para poder resolver. Porque a maioria das vezes a gente vai apagando incêndio. Eu já passei por esse processo, já tive o nome super protegido, por isso que eu estou contando para vocês essa história. Você vai apagando. Então, ganhei isso aqui, eu vou pagar isso aqui para poder apagar isso aqui, porque esse aqui está enchendo mais o saco, aí eu vou fazer isso aqui, e eu vou correr aqui, e você vive nessa bola de neve. Me explica, como é que uma pessoa desse jeito vai conseguir pensar em faturar mais? Como é que uma pessoa sem estrutura financeira nenhuma, toda embolada, cheia de cobrador, cheia de dificuldade financeira, vai conseguir alcançar um sucesso? Se a mentalidade, você está deixando um monte de gatilho, um monte de anzol para estar te puxando para trás. É impossível. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente volta direto no assunto da organização. A organização não é só da casa, a organização não é só do escritório, a organização não é só do financeiro, a organização não é só da mente, é de todo o contexto. Então, quando eu venho olhar para essa parte das finanças, eu tenho que entender o quê? Que eu vou ter que parar e eu vou ter que encarar de frente. O que eu devo
para onde eu tenho que gastar, o que eu tenho que planejar para esses próximos passos. Ou seja, ano novo vai ter um ano inteiro e vai ter um ano, você vai ter que planejar todas as entradas do ano que vem, todo o fluxo de caixa do ano que vem e quanto você vai poder gastar o ano que vem. Se eu quero comprar uma casa no ano de 2022, se eu quero comprar um carro no ano de 2022, se eu quero fazer XYZ investimento no ano de 2022, eu tenho que saber quanto eu tenho que guardar por mês. E esse quanto eu tenho que guardar por mês não é o quanto vai sobrar depois que eu pagar tudo. É a primeira parte que eu tenho que tirar do movimento e guardar. E você vai ter que dar conta de fazer. Então, eu tenho que entender que a partir do momento que eu tomo a decisão de construir uma meta, essa meta, ela não vai cair do céu. Vocês estão vendo a gente falar disso todo dia no despertar. Eu preciso entender que se eu não organizo a minha história, a minha vida, o meu tempo, e não pago preço chato por isso, porque isso leva tempo, isso é chato pra caramba, não é gostoso de fazer quando você para, o dia que você... Eu lembro até hoje, o dia que eu parei para encarar as contas de frente, gente, eu fiquei, assim, muito deprê uns 2 dias, porque eu falei, que merda que eu fiz. Que merda, onde foi que eu tomei essas decisões? Você vai respirar fundo, você vai encarar de frente, e aí você vai partir para uma parte muito legal, que é a parte de você encarar a verdade, você buscar a solução. Quando você percebe que você busca a solução e você consegue, quando você busca a solução e você consegue colocar ali um valor, você consegue resolver, você começa a ser uma solucionadora de problemas. E aí você entende. Então, eu quero falar, a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Não se assustem com valores, tá? Ah, eu devo X, eu devo Y, eu devo Z. Essa semana a menina mandou para mim assim, Grace, estou devendo 80 mil e tenho R$2 na conta. Eu falei para ela, se você continuar olhando para quanto você deve, você nunca vai multiplicar o quanto você tem na conta. Então, o que você precisa entender? Se eu coloquei no papel quanto eu devo, você vai somar tudo que você deve. Ah, Grace, beleza, eu devo no banco. Quanto deve no banco? Qual o valor? Aí você vai ligar lá para a gerente desse banco, você vai falar assim, se eu for negociar isso aqui, quanto vai ter? Tá? Quanto eu vou ter de desconto aqui se eu for negociar essa dívida? Coloca lá o valor atual e o valor negociado do ladinho. Ah, eu devo no cartão. Valor atual, valor negociado do ladinho. O que eu consigo pegar de parcela? O que eu consigo reparcelar para que eu tenha uma conta fixa? Então, eu vou fazer todas as... Mamãe está em mentoria, meu amor. Você vai ter que esperar lá na sala, tá bom? Obrigado, viu? Fecha a porta, tá? Por favor. Então, o que eu preciso entender? Que a partir do momento que eu olho, encaro de frente, eu tenho que saber quanto vale aquilo ali e quanto eu preciso levantar de dinheiro, tá? Então, eu fiz esse encarar de frente e aí eu peguei tudo aquele bolo de trem e falei assim, se eu ficar devendo para 10 lugares, eu não vou conseguir ter sanidade mental para poder trabalhar. Eu preciso ter sanidade mental. Então, quando eu jogo tudo para o papel, eu tenho que desligar aquilo ali. Então, você vai perder 1, 2 dias para organizar essa bagaça. Eu sei que não é a situação de todo mundo aqui, mas é a situação da maioria dos brasileiros hoje, né? O índice hoje é altíssimo em relação a isso. Então, a gente peguei tudo que eu devo aqui, eu vou olhar para a situação de cada um. Então, vamos lá. Eu vou jogar um exemplo muito alto aqui para vocês poderem entender que tudo é possível, tá? Preciso pagar 100 mil de contas. Tenho 100 mil aqui de conta para pagar, eu preciso fazer o pagamento de 100 mil reais de contas. Ok, eu vou falar com cada um dos meus fornecedores, eu vou explicar a minha situação, eu vou me posicionar como uma pessoa que quer pagar e que vai trabalhar para pagar. E eu vou com cada um explicar a minha situação e falar, olha, estou fazendo um fechamento do meu ano, eu quero te falar o que você conseguiria fazer se eu tivesse dinheiro para pagar aqui, porque eu vou correr atrás de quitar isso aqui com você. Porque nós temos que entender o quê? Quando eu devo para alguém, a minha vida fica amarrada, gente.
Quando eu estou devendo para alguém, quando eu estou tendo dívida, é como se eu tivesse um monte de anzol enganchado nas minhas costas, puxando eu para trás. E aí eu não consigo dar os passos que eu quero rumo àquilo que eu quero fazer, porque a minha mente está tumultuada com aquele tanto de situação. Quando eu pego tudo isso, eu encaro de frente e eu jogo para o universo que eu vou fazer, ok, devo 100 mil. Em quanto tempo eu preciso levantar esses 100 mil para pagar? Em quanto tempo eu vou organizar isso aqui para poder pagar? Se eu tiver condição de pegar esse financiamento a um juro baixinho no banco, dever num lugar só, quitar todas as contas pequenas e não fazer mais e dever em um só lugar, melhor coisa, tá? Porque aí você vai dever uma parcela só, num lugar só. Você vai trabalhar para pagar aquilo ali e vai ter junto ali a conta que você precisa ter do mês. Então, se você tiver condição de fazer isso, top, maravilhoso, tá? Se não dá para fazer isso, vai renegociando cada um individual e esquece isso aí. Então, você vai perder 2 dias do teu mês para organizar isso aí e o resto do mês para produzir, tá? Eu tenho que entender que quando eu vou para o planejamento do meu financeiro do ano que vem, eu tenho que saber quando eu estou aqui, como que está o meu financeiro desse ano. Porque como é que eu vou sonhar em comprar uma casa, um carro, uma viagem internacional ano que vem, se aqui está tudo bagunçado, está tudo desorganizado? Eu vou ter que encarar, tá? Esse crescimento, a realização dos teus sonhos, eles não vão cair do céu. Você vai ter que enfrentar, encarar de frente e falar, ok, eu organizei aqui, vi o tanto que eu devo, reparcelei, negociei, caiu o juro, vou pagar. A partir daqui, o que eu preciso fazer? Essa parcela, esse valor, ele tem que estar no meu custo mensal, tá? Ele tem que estar no meu custo mensal de dívida. Então, eu fechei aqui, reparcelei, renegociei, vamos lá que deu, eu tenho de conta para pagar por mês 10 mil reais. Estou falando aqui, jogando alto, tá? Para que vocês, eu não sei a realidade de cada uma. Então, esses 10 mil por mês eu vou colocar dentro do meu custo mês. Eu tenho que levantar, além da água, luz, telefone, aluguel, vendas, compra de produto, venda de produto, tudo que eu preciso aqui para fazer, eu tenho que colocar o custo dessa parcela. E a partir daqui, eu tenho que saber que o meu esforço ele tem que ser maior. Outra coisa que eu tenho que jogar para esse planejamento do ano que vem. Se eu quero ter uma casa, quanto custa essa casa? Quanto eu preciso dar de entrada nessa casa? Quanto custa esse carro? Quanto eu preciso dar de entrada nesse carro? Eu tenho que saber quantas parcelas isso vai dar e eu tenho que jogar no meu custo mês a mês o que eu tenho que trabalhar mais para conseguir. Ou eu estou achando que esse carro, essa casa, esse sonho, essa geladeira nova vai cair do céu. Alguém falou assim, nossa, como ela é linda, maravilhosa, vou mandar entregar na casa dela uma geladeira nova, um carro novo, uma casa nova. Tudo parte do princípio do esforço. Lembra que eu falei lá, sucesso dói, tá? E é assim, quando eu mudei aqui para esse condomínio, eu tenho uma casa em Barretos, que estava alugada, eu querendo vender a casa, eu falei, vamos morar de aluguel aqui em Rio Preto e vamos escolher devagar a casa que a gente vai comprar. Porque eu não concordo muito em comprar casa, porque eu acho que o dinheiro ele rende mais. Mas a gente sempre gosta de mexer, de fazer, de reformar em casa dos outros, às vezes você não pode fazer isso. E aí eu comecei a namorar essa casa aqui. E aí, o que aconteceu? O valor que eles estavam pedindo era um valor que eu não queria disponibilizar tudo de uma vez para poder comprar essa casa aqui. Era um planejamento. Então, eu e meu marido nos planejamos e colocamos esse fluxo dentro dos nossos ganhos mensais para poder comprar essa casa. Eu desejei a casa, eu namorei a casa, mas mais do que isso, eu planejei a compra dela. Como que eu planejo a compra dela sem mexer no dinheiro que está guardado, sem mexer em outro lugar? Eu tenho que planejar de onde que vai vir isso aqui. E aí eu vou para a ação. Se eu quero evoluir, eu tenho que saber que o preço vai ter que ser pago. Como que eu pago esse preço? Agindo. O que você está ganhando hoje vai te proporcionar a realização de tudo isso que você quer? A maioria sabe que não, porque senão já estava vivendo. Então, para ganhar mais, eu preciso aumentar o esforço, eu preciso aumentar a energia, eu preciso aumentar o desenvolvimento, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso aumentar o meu processo, eu preciso aumentar a minha entrada de dinheiro e não gastar tudo que ganho.
que aí entra em resolver esse bloqueio de escassez, porque o bloqueio de escassez ele vai sempre levar você a gastar tudo, porque você foi ensinado assim. Ah, mas naquela época meu pai ganhava um salário mínimo. Beleza, você foi ensinado a gastar tudo. Sendo mínimo ou sendo muito, você foi ensinado assim. Você foi ensinado a só trabalhar para pagar a conta. E aí, se eu não mudo isso na minha cabeça, o que vai acontecer? Você vai ganhar 10 vezes mais e vai continuar pagando conta. Tá? Então, a projeção que eu tenho que fazer, na outra aula, eu vou trazer uns potes para vocês, tá? Uma aula que eu fiz uma vez que foi muito bacana, que dá a distribuição de potes. Então, eu tenho várias formas, várias coisas, várias técnicas que eu desenvolvi nesse caminho, mas a primeira delas que eu quero falar para vocês, começar a concentrar todos os recibos, guardar recibos. Grace, eu não gosto de guardar papel. Carrega uma cadernetinha dentro da bolsa, comprou uma água, marca o dia, marca a água e para que foi essa água. Vocês têm que começar a construir esse budget. A gente chama de budget. Aqui em casa a gente tem um budget anual. E esse budget anual, ele é o quê? Um planejamento do ano inteiro. Então, eu já sei, Grace, eu já sei para o ano que vem quanto eu vou ter de custo no ano que vem. Baseado no que eu quero fazer, tá? Então, por isso que eu falei para vocês construírem os sonhos, as metas, o tempo que você vai dedicar para isso e agora o financeiro. Então, eu tenho muito claro uma planilha que tem lá orçado e realizado, o ano inteiro. Em paralelo a essa planilha, eu tenho que ter em cima tudo da onde vai vir esse dinheiro. Grace, mas aí eu não estou desejando. Estou desejando, mas eu tenho que contar com o mínimo. Eu estou pensando grande, mas eu tenho que contar o quê? Com aquilo que é da parte do meu esforço. Porque quando eu coloco tudo na planilha, quando eu coloco tudo no papel, eu percebo que se eu tenho sonho de fazer ali, vamos lá, jogando um número, de 100 mil o ano que vem, de guardar 100 mil o ano que vem, e eu sei que hoje o meu salário ele dá para mim guardar somente 1.000 ou 10 mil, o que eu tenho que fazer a mais para chegar no 100? Eu não vou desistir diante da realidade. Aí entra o desejar sem pensar no como. Eu vou acessar um nível de criatividade para descobrir da onde eu vou conseguir essa diferença. Da onde eu vou buscar essa diferença? Eu estou falando 100 mil, mas pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões. Da onde eu vou buscar essa diferença? Que ações eu vou ter que fazer acessando a criatividade direto na fonte para que eu consiga acessar essa diferença? Então, o planejamento, que é o que nós estamos falando aqui hoje, ele é construído de várias etapas. A primeira delas é avaliar o que passou, tá? Primeira e segunda aula nós falamos sobre isso, avaliar o que passou, fechar o ano, nós estamos agora em dezembro já, o ano está fechando. Fechar o ano. E aí eu fecho o ano avaliando o quê? Mente, avaliando tempo, avaliando tempo que eu gastei, numa situação XYZ e que não me rendeu nada. Quanto tempo você gastou, às vezes, com uma pessoa que não te rendeu nada? Alguém aqui teve essa experiência? Você fala assim, putz, quanto tempo gasto, eu não ganhei nada com isso. Quanto tempo gasto, quantas horas escutadas, amanhã a pessoa nem está olhando para a tua cara mais. Nossa Senhora, eu tenho isso aí demais. No meu histórico, Deus me livre. E aí onde eu vejo, quanto mais trem de graça você faz, menos o povo faz, menos o povo valoriza. Por isso que tem que ter preço mesmo. Por isso que a CSS tem preço. Poderia muito bem fazer de graça, mas ele tem que ter preço. Porque senão a pessoa vai lá, ela não entende, ela não tem o esforço e ela não põe em prática. As pessoas que pagam para fazer alguma coisa, como eu, que já investi mais de 200 mil em curso, em treinamento esse último ano, eu valorizo, eu mastigo, eu engulo, eu sacrifico horas, eu sacrifico noite para terminar o negócio, para entender, para aprofundar, porque eu investi. Se fosse de graça, eu ia deixar para assistir depois. Como acontece muitas vezes aqui no clube, onde vocês têm muito material, muita mentoria, e às vezes não entra para assistir, porque é valor baixo. É valor baixo porque é de graça. E aí é onde eu tenho falado para vocês cada vez mais, tudo que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar
quanto de tempo eu gastei, quanto de tempo esse ano foi desperdiçado, quanto de dinheiro, eu tenho que fechar meu ano, tá? E aí você vai dar uma nota para esse ano, se é nota 1, se é nota 10, qual a nota foi o ano. E aí, a partir daqui, eu vou planejar o ano que vem, que vocês já estão estruturando. O tempo de pegar mês a mês e fazer o agendamento já do mês das ações, o financeiro, porque você precisa saber, poxa, eu agendei aqui para janeiro 2 eventos. Um exemplo, no caso de vocês que trabalham com vendas diretas. Eu organizei aqui 2 reuniões, mas eu preciso, em janeiro, levantar X reais. Essas 2 reuniões são suficientes para o tanto que eu quero? Então, eu tenho que aumentar a quantidade de esforço. Então, vocês estão entendendo que a mente, usar esses dedos aqui, porque esse aqui ainda tem que fazer a noiva, tem que fazer a unha essa semana. Então, eu tenho que fazer o quê? A mente, ela tem que caminhar em paralelo com o tempo, que tem que caminhar em paralelo com o financeiro. Se eu quero mais dinheiro, eu tenho que entender que eu tenho que colocar aqui mais estratégia, mais ação e mais energia. E essa energia vem da onde? Da tua automotivação, do teu foco. Então, eu pego tudo isso e eu jogo para um papel, seja um caderno, seja um Word, seja um PowerPoint, tá? Por ordem. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são minhas metas? Tem que estar nesse papel, nesse documento de vocês, tá? Então, você vai colocar uma capinha, essa capinha você vai colocar lá, seja no Word, seja no PowerPoint, seja onde for, você vai colocar lá nome, quem criou, data. Você vai fazer uma capinha para esse material. Aí, segunda folha, você tem que colocar lá qual é a tua missão nesse ano. Qual é a tua missão? Quais são os seus valores? Qual é o teu propósito? Não saia trabalhando o ano sem saber para que lado que você está indo, porque aí não vai ter resultado. Então, eu preciso ter certinho. O que eu preciso? Ok. Folha número 3, fechamento do ano anterior. Tudo. Ok. Paguei tanto, gastei tanto, ganhei tanto. Consegui isso, consegui aquilo. Você faz um fechamento do ano anterior. Se você nunca fez planejamento, o primeiro ele vai ser meio incompleto de dados, mas você vai começar a construir os dados, tá? O meu primeiro foi em 2000, o meu primeiro bem feito mesmo foi em 2013 para 2014, tá? Bem feitinho mesmo, dentro desse projetinho que eu estou passando aqui para vocês. Na próxima aula eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um feito. E aí, eu vou trazer um que tem lá no escritório, impresso, para vocês verem como que eu trabalhava até o ano passado, né? Dentro da empresa que eu atuava. E aí, o que acontece? Quando eu vou para o ano após ano, eu vou pegando já o planejamento do ano anterior e vou otimizando ele. Então, fica muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. Folha 3. Folha 3, 4, 5. Quantas folhas precisar? Eu vou colocar em todo o fechamento do ano. De resultados da tua empresa, faturamento da tua empresa, tempo, como que foi a organização do teu tempo, se deu uma nota, se autoavalie, como fechou teu ano em relação à nota a roda da vida, como fechou teu ano, tá? Que evolução você teve, faz o fechamento do ano. E aí, a partir desse fechamento de ano, a gente vai fazer uma projeção para o ano seguinte. Aí eu começo nesse papel aí do Word, nesse PowerPoint, aí eu vou começar, beleza, agora eu vou começar. Metas para 2022, quais são as metas? Tá? O que eu quero de meta? Aí vai lá para aquele cartaz de metas que vocês já estão cansados de saber. Pessoal, familiar, profissional, espiritual. Quais são as metas? Aí, quanto eu preciso de dinheiro para essas metas acontecerem? Não adianta você sonhar com uma viagem para Maldivas e não saber quanto custa. Não adianta você sonhar com um carro novo se você não sabe a cor do carro, o modelo do carro, quanto ele custa. Sonhar não leva ninguém para lado nenhum. Você precisa ter clarificação de todo e qualquer objetivo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho ali uma projeção, é um sonho de ir para, sei lá, estou dando um exemplo aqui, para Dubai. Eu estava em Dubai agora, maravilhoso. Vou voltar para lá em março. Se eu tenho o sonho de ir para Dubai,
Quanto custa essa viagem? O que eu preciso levantar de dinheiro? Qual é o valor? Qual é o valor dessa casa? Qual é o valor desse carro? Qual é a cor? Qual é a bicicleta? Você não sei o que é que você quer. Mas aí eu preciso ter valor, clarificação de meta, tá? Aí eu vou colocar ali quanto custa tudo. Depois disso, eu vou para uma planilha. Vou planilhar isso. Essa planilha eu vou fornecer para vocês, tá? É uma planilha de budget do ano. Priscila, anota aí para a gente passar depois para elas, tá? A planilha de budget anual. E dentro desse budget anual, você vai projetar o teu sonho ali. Então, vamos lá. Eu preciso de um carro. Quantos meses eu quero para comprar esse carro? 6 meses? Beleza. Então, eu tenho que guardar X, Y, Z por mês para chegar daqui 6 meses eu ter o carro na mão. Ou eu vou dar uma entrada, eu vou financiar o restante. Como é que vai ser isso aí? É tomada de decisão, é agora, tá? A partir do momento que eu fiz todo esse histórico, aí eu vou fazer a construção desse budget. Aí eu sei a quantidade de tempo, e aí vocês vão voltar lá no calendário e vão olhar o que vocês já agendaram previamente, tá? Vocês vão olhar se eu agendei 1 evento, 2 eventos, se eu preciso forçar a barra, se eu preciso dar uma intensidade máxima. Ok, Grace, mas eu não estou disposta a trabalhar mais. Eu não estou disposta a fazer mais. Eu não estou disposta. Então, diminui ali um pouquinho o fluxo, diminui um pouquinho as metas e vive a vida que você quer. Tá? Grace, eu estou disposta a trabalhar, mas só a quantidade de trabalho não é o suficiente. Tá? Vou falar de novo. Não é na força do braço. É trabalhar de forma inteligente. Até 2014, eu trabalhava muito, 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 muito mais. E ganhava sempre a mesma coisa. Quando eu passei a trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? É fazer isso que eu estou falando para vocês. Planejar. Eu planejava a rota todinha e aí eu ia assim, ó. Assertivo. Assertivo. Não é aquela coisa de trabalhar para saber o que vai dar. Não, eu já sabia o que ia dar. Não tem plano B. Estão me ouvindo? Tá. Então, o que acontece? Eu estou terminando o meu planejamento agora porque é um novo ano totalmente diferente. Só para vocês entenderem, o ano de 2022, 21, eu comecei com um planejamento. Eu estava dentro da empresa, da Mary Kay. Então, eu estava com um planejamento. Eu não parei para mudar todo o ano quando eu saí, quando eu recebi a terminação em fevereiro, março. O que eu fiz? Eu fui construindo baseado naquilo que eu já havia determinado, mas eu mudei um pouquinho a rota. Agora, para esse novo ano, eu estou construindo tudo novo. Por quê? Porque é outra linha de trabalho. Então, eu estou fazendo totalmente, construindo tudo novo. Mas eu vou mostrar para vocês, no nosso próximo encontro, o planejamento que eu usava, tá? Impresso. Eu vou imprimir esse de agora para vocês terem uma noção de como que eu trabalhava. Então, eu não deixo o planejamento num papel, num arquivo do computador. Eu imprimia ele e carregava ele dentro da minha pasta, no meu computador, junto com o meu computador. Então, eu tenho minha pasta, ali está meu planejamento, ali está meu computador, ali está meu planner. E lá, todo dia, eu dava uma folhadinha, ó, poxa, isso aqui eu tenho que fazer. Nossa, eu planejei isso, está faltando isso, tantos dias para aquilo, foco nisso aqui. Então, o teu planejamento, ele tem que estar agarrado com você, tá? Então, essa projeção financeira, a projeção de tempo, a projeção de metas, elas caminham junto.
Se eu quero evoluir o meu padrão, se eu quero mudar a minha história, eu tenho que entender que eu tenho que evoluir minhas atitudes. E muita gente aqui vai simplesmente olhar e vai falar assim, eu não sei se eu quero isso, dá muito trabalho, meu marido que cuida das contas. Beleza. Marido, Deus o livre, deu um infarto, você precisa correr, sacar o dinheiro e levar para ele para pagar o médico. Você não tem nem a senha. Então, bora acordar, mulherada, bora acordar, tá? Aqui em casa, o que é meu é teu, e o que é teu... Não, como é que é? O que é teu é meu, e o que é meu. Brincadeira. Mas a gente tem tudo muito clarificado. Por quê? Eu tenho que saber das coisas que estão acontecendo. E aí, gente, eu tenho que ter esse plano mensal e anual. Então, o budget que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão construir ele. Aí, a outra parte é o controle mensal, tá? O controle mensal, o controle diário. Aí, vocês vão buscando ferramentas. Gente, hoje, como eu uso? Hoje eu tenho um sistema financeiro, porque hoje é muita coisa, é muita frente que eu atuo, é muito negócio que eu gero, que eu tenho gestão. Então, eu tenho que ter um sistema financeiro. Hoje, eu tenho um financeiro só para isso. Eu tenho um cartão de crédito só para X, eu tenho um cartão de crédito só para viagem, eu tenho um cartão de crédito só para a empresa XYZ. É tudo separado hoje, tá? E eu tenho o financeiro que faz o fechamento e vem me apresentar todo mês isso. Mas para chegar nesse ponto, eu fazia tudo sozinha. Então, eu tinha a planilhinha do Excel, então vocês vão passar por esse processo de evolução. Às vezes vão começar pela planilha do Excel, às vezes é por um livro caixa, você vai comprar na livraria. Tem programinha que você pode baixar no seu celular, tem um chamado Guia de Bolso, não sei se vocês já viram. Chama Guia de Bolso, tá? Ele é super simples, é um sisteminha financeiro baratinho, que você consegue baixar no seu celular e você vai lançando ali tudo que você recebeu e tudo que você gastou. Ele consegue te dar um fechamento das contas, ele é bem completinho. Então, você vai ter que escolher qual ferramenta você se encaixa. Porque não tem... tem gente que está falando aqui o Mobile. Porque você não pode mais chegar no mês e teu marido, às vezes, tacar na tua cara que você gastou mais do que trabalhou, que você isso, que você aquilo, ou que teu negócio não está dando lucro. Você tem que saber aonde é que foi gasto o teu dinheiro. Às vezes, o teu dinheiro, 90% foi gasto com a casa, comprando mercado, pagando conta, pagando trem para filho. Mas, como você não se organiza, as pessoas ao teu redor julgam que você consumiu todo o dinheiro sozinho. Você não comprou nem uma brusinha. Não é? Então, eu estou falando isso para vocês porque eu acompanhei mais de 24 mil mulheres nesse último ano só. Na vida inteira, mais de 100 mil passou pelo meu time. Então, o que a gente tem que entender? Se eu não me posiciono para falar assim, não, opa, olha aqui o que eu paguei. Paguei água, luz, telefone, paguei isso, paguei aquilo, aquele dia que eu recebi aquilo, paguei aquilo outro. Eu sempre vou ser consumida por trabalhar exaustivamente, por só pagar conta e ainda as pessoas ao redor não entender onde é que foi seu dinheiro. Agora, quando você tem um controle de forma clara e você mostra, são tomadas de decisões. Aqui em casa, eu com meu marido, todo mês a gente senta e com o financeiro para fechar as coisas. Então, empresa X deu XYZ, empresa Y deu aquilo, empresa familiar, que nossa casa é uma empresa. Quanto deu? Quanto gastou nessa empresa aqui? Nós estamos gastando demais, vamos cuidar para economizar aqui, para economizar ali. Porque a gente ultrapassou o budget. O budget era a programação do início do ano, tá? A gente tem uma régua. Uma régua a mamãe não tem, meu amor. A mamãe não tem uma régua, tá? Procura lá nas suas coisas, viu? Tá. Então, procura mais um pouco, tá? E aí, o que acontece? Perdão, gente. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu fiz essa projeção, eu vou seguir essa projeção, tá? A entrada pode ser maior, mas o gasto não, tá? Então, eu projetei quanto que eu vou gastar de água, quanto que eu vou gastar de luz. Ah, mas a luz aumentou. Gaste menos luz para ficar dentro do padrão que você precisa. Ah, a água subiu. Gaste menos água, tome banho mais rápido, faz uma educação dentro da tua casa para ficar dentro do que você precisa. Então, você vai escolher se você vai fazer seu financeiro por planilha, por papel,
por um aplicativo, você tem que começar a aprender qual é a forma que você vai desenvolver isso, tá? Eu vou passar para vocês essa planilhinha de budget, eu vou subir lá dentro do Nutror, tá? Então, vocês não esperem receber tudo na mãozinha, tá? Vocês têm que aprender a acessar o Nutror, a acessar as aulas. Lá dentro tem muita aula incrível para vocês, tá? E aí, na última aula, que vai ser dia 20, a gente vai fazer um fecha total disso aqui. Eu vou mostrar para vocês um planejamento finalizado, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, mas é um papel onde está tudo aquilo que você precisa ter foco. E qual é o foco que você precisa ter? Nas metas que você tem, o que precisa para essas metas acontecerem, foco no tempo, para você não desperdiçar tempo com aquilo que não vale a pena, com aquilo que vai tomar sua energia, e nas finanças, que é onde você, às vezes, está desperdiçando e está naquele modo automático, né? De só viver para pagar a conta. Isso não é uma vida extraordinária, isso é uma vida de sobrevivência, tá? Deus nos fez para ter uma vida extraordinária. Combinado? E aí, gostaram? Falei demais, né, gente? Não bebi nem água. Tá ótimo. Muito bom. Top. Muito bom. Muito aprendizado. Como sempre, sensacional sua entrega. Muito obrigada, muito Grace. obrigada, amiga. Imagina, gente, que bom. Fico Grace, feliz. você é um anjo na nossa vida. Você saiu da Mary Kay, mas continuou um anjo na nossa vida. Deus fez você fazer a gente pensar melhor, pensar no que a gente é capaz. E como você disse, Deus fez a gente para ter uma vida extraordinária, não uma vida de pagar contas. E você é nosso anjo na nossa jornada. Que bom. Amém. Obrigada. Fala, Tânia. Tânia Dourado vai falar. Oi, Pode Grace. falar, Tânia. Eu sou linguista, eu sou doutora em comunicação e moda, e eu descobri você ao acaso há alguns meses. Acordo com você todo dia no despertador com Grace, acho linda, maravilhosa. E eu trabalho com empoderamento de mulheres no Brasil, na África, em Paris. Eu queria muito escrever a sua biografia. Ai, que Eu linda. trabalho com construção de narrativas de mulheres. Eu faço com que as mulheres contem as suas histórias para o mundo. E eu me encantei com a sua história, eu acho incrível. Acho que você tem uma atitude, e ao mesmo tempo você, mesmo quando você é muito firme, você tem uma doçura e uma empatia que eu acho que é muito linda, e uma história de transformação e de empoderamento muito, muito legal. E eu quero muito escrever essa história. Eu já estou aqui à sua disposição. Eu acho que vamos conversar. Compra o livro dela. Compra o livro Eu dela. sei, eu já comprei. Ah, Eu já tá. comprei, mas eu quero construir a biografia dela mesmo, passo a passo. Que linda, linda. Tânia, depois você me manda, eu devo ter teu telefone aqui, vou anotar teu nome e depois a gente volta a falar, tá? Pode. Obrigada pelo carinho. Vou anotar aqui teu nome para eu não esquecer de falar com você depois. E eu quero agradecer, né, Tânia? Porque eu falo assim que é muito incrível isso e chegar a um nível de profissional como você, que tem esse olhar mais filtrado, eu fico muito feliz e agradecida, viu, pelo teu feedback. Obrigada. Beijo, querida. Grace, seu livro vai ser presente de Natal para muitas mulheres. Que linda, que bom, obrigada. Gente, então, para a gente finalizar, que eu tenho outra mentoria aqui. Tá ruim aqui, eu bloqueei aqui o som para mim conseguir finalizar, mas só para a gente finalizar. Eu quero falar para vocês o seguinte, que a história de vocês podem construir ela. E você vai construir a partir dessa visão, a partir de você ter tudo de forma clarificada. Vamos parar de simplesmente achar que a gente vai cair do céu. Não, não é só mente, é mente, alma, espírito, é ação. Se eu não tiver ação, as coisas não vão acontecer, tá? Não é só espiritual, não é só mente, mas o corpo tem que estar no 12 junto para acompanhar tudo isso. Então, a gente está dando todos os caminhos 6 e 12, a gente está dando todos os caminhos aí, bem-vindo o curso novo por aí, tem coisas novas para acontecer, mas eu quero que vocês entendam que tudo é baseado naquilo que eu percebo de necessidade de vocês, porque eu não vou morrer enterrando um baú
cheio de tesouro que Deus me deu e que eu tive que pagar um preço alto para descobrir durante toda a minha vida. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre para vocês. Então, eu sei que a reta final desse ano agora está puxada para muita gente, vocês vão ter que ter força, vão ter que ter ousadia, vão ter que ter coragem, mas é isso aí, nascemos para isso. E aí, quando eu olho toda a história linda de Davi, quantas guerras Davi teve que fazer, quantas lutas Davi teve que lutar, a história inteira de Davi, que era um improvável, que se tornou um imparável, não foi uma história simplesmente de ficar sentado no trono dele de rei e falando assim, nossa, está caindo do céu. Não, ele foi para frente da linha de batalha e ele fez acontecer. E nós também, se nós quisermos uma história diferente para a gente vai ter que ir para frente e fazer as coisas acontecerem. E eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo no coração. Anotem aí, nossa próxima mentoria, dia 20, deixa eu ver aqui, dia 20, Clube no 12, às 8 horas da manhã, tá bom? Eu sei que é antes do Natal, mas vai ser a última aí para a gente imprimir, fechar esse envelopão aí e imprimir. Eu estou dando toda a base para vocês aqui, gente, porque é muito, como são muitas pessoas, a gente consegue fazer isso muito com mentoria individual para poder fechar dentro da situação de cada um, dentro daquilo que cada um faz, dentro da meta de cada um, o seu plano. E o ideal, mesmo quando você vai para alguém te ajudar a construir um plano, é você ter uma base já histórica, você ter um histórico. Então, vocês vão começar a construir esse histórico. Eu sei que tem gente aqui que já faz isso de forma linda, maravilhoso, mas a maioria aqui eu preciso passar esse passo a passo e na próxima aula, dia 20, a gente vai para cima, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Vou pedir para a Priscila subir hoje um modelinho de budget para vocês atuarem já, tá bom? Beijo no coração, gente. Vou atrás de conseguir esse vestido abençoado hoje dessa noiva. Tchau, fiquem com Deus. Vai conseguir. Vou conseguir, ele já está preparado. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Deus te abençoe. Amém. Tchau. Grace, se eu morasse aí perto de você, eu faria seu vestido, viu? Pois é, olha só. A gente já fez a campanha. A gente já fez a campanha lá com a mulher que você mandou. Hoje ela vai me dar, hoje eu vou atrás dela daqui um pouco. Ela foi para São Paulo e ela ia ver o que ela ia conseguir. Então, em nome de Deus, vai dar certo. Já mandei meu recado lá no direct, viu? Já deu certo, já. Você vai ficar lindíssima, mais ainda, né? Amém. Tenho certeza. Felicidade, boa sorte, amigo. Oi? Paula Raia é uma estilista. Está com saudade. Eu também já estou com saudade de vocês. Gente, beijo. Preciso ir. Beijo. Fiquem com Deus. Vai filmar o casamento.